Fala pessoal, nessa aula de hoje é a aula 15 desse projeto que a gente está fazendo e hoje eu vou trazer, como diz aqui na tela do layout aqui, né? Eu fiz um livreto aqui, um PDF, todo dentro do layout do SketchUp. Eu vou ensinar mais na frente como fazer essas configurações, uma parte só para layout. Dá para fazer bastante coisa dentro desse agregado aqui do SketchUp. Bom, nessa aula aqui eu vou trazer ferragens, dobradiças, corrediças e sistemas em geral. Bom, vamos lá para a primeira parte. Uma das coisas que antes da gente desenhar o módulo a gente precisa saber é que tipo de ferragem vão ser utilizadas no móvel, né? Vamos começar aqui com as dobradiças. Bom, a dobradiça a gente tem a dobradiça reta, né? Que ela é facilmente reconhecida por pelo corpo dela, né? Onde vai ficar o calço, por ele ser reto, né? E ela atende exatamente isso aqui. Ela recobre praticamente toda a espessura da lateral, entendeu? Considerando que isso aqui seja a porta e aqui seja a lateral. Ela praticamente recobre toda a lateral. Se a lateral for de 15 milímetros, ela recobre inteiramente a lateral. Bom, e aqui a gente tem algumas configurações, né? A cota K aqui, por exemplo, a cada 3 milímetros que você, por exemplo aqui 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, cada medida que você for pulando de 1 em 1 milímetro, ele vai aumentando o recobrimento. Por exemplo, com 7 milímetros o copo afastado do topo da porta, ele recobre totalmente a lateral. Se ela fosse de 18, ia ficar 1 milímetro só para fora aqui, né? Bom, 3 milímetros ela recobre 13 milímetros, uma lateral de 15 ia ficar só 2 milímetros aparecendo. E as configurações dela a instalação é aqui, ó. Ela vai de 3 a 7 milímetros, né? O afastamento dela aqui, como mostra aqui na nossa tabelinha aqui, né? Vai de 3 a 7 o recobrimento aqui, de 3 a 7 para a instalação aqui do topo da porta. E a gente começa sempre com entre 9 e 12, na verdade, né? A instalação da primeira e da última. E entre elas de 35 a 45 centímetros. Né? Para que esse espaçamento? Para que a porta não fique dando não fique fletindo, entendeu? E se ficar muito espaçada, a porta pode empenar. Dobradiça reta. Tem ela com amortecedor, tem ela com tampinha, né, com acabamento, mas isso não vem muito ao caso para quem está desenhando. É só para saber se a porta fica de topo ou se a porta fica interna ou se é divisão de topo, né, que eu vou mostrar aqui agora. Tem a dobradiça curva, que é a divisão do topo, né? Nesse caso, ela é para trabalhar assim, duas dobradiças para dividir o mesmo topo, duas portas para dividir o mesmo topo, uma divisão, né? Dividir esse topo aqui, porque o recobrimento dela máximo é de 11 milímetros, ou seja, a instalação dela, se for uma porta de 15, se você colocar o copo a 3 milímetros aqui da borda da porta, do topo da porta, ela vai atender perfeitamente uma divisória de 15, porque 7, 7, 14 fica 1 milímetro entre elas. A instalação dela é a mesma coisa, né? A gente começa com 9, de 9 a 12, e ele vai de 3 a 7 milímetros de instalação aqui por recobrimento. Como ela é reconhecida, ela tem essa leve curvatura aqui, por isso o nome dobradiça curva. E ela trabalha também com portas externas, né? Batendo de topo na lateral e nas divisórias. E a gente tem aqui também a dobradiça super curva, que a gente chama de alta.
ela já trabalha com a porta internamente à caixa. Aqui é a lateral, aqui é a porta. A porta fica dentro dessa caixa, trabalha por dentro. Bom, e aqui também tem as instalações, né? Quanto mais longe for a instalação do topo da porta, menor será a folga. Por exemplo, aqui, ó, F é a folga. Se a gente instalar essa dobradiça com 3 mm de afastamento, ela vai dar uma folga de 3 mm, 4 mm, 2 mm, 5 mm, 1 mm. A instalação dela é a mesma coisa, né, de 9 a 12. Ela segue também esse, esse tipo de instalação aqui, né, esse distanciamento. E é de 3 a 5 mm o começo aqui do topo da porta a instalação. E a gente tem aqui a dobradiça 165 graus, que o pessoal chama também de Robocop, né? Gafanhoto, robótica, tem um monte de nome que o pessoal chama. E o que ela faz? Ela faz isso daqui, ó, lateral da porta. Ela abre a porta no ângulo maior que 90 graus, um ângulo de 165 graus. A instalação dela é assim, tem ela curva e tem ela reta. A curva ela faz a divisão entre topos, como a gente viu na dobradiça curva comum. Já a reta ela faz o preenchimento completo, ela faz o recobrimento completo da lateral, né? Ela não existe super curva para trabalhar internamente. A instalação dela é a mesma coisa. Você tem a mesma a configuração para poder instalar, né? Ela vai de instalação de 3 mm a 6 mm do topo aqui. E ela é de 35 a 45 centímetros também entre os furos dos copos na porta. Isso eu vou ter essa observação porque ela pode variar, né? Se tiver prateleira dentro da caixa, dentro do móvel, você talvez precise levantar um pouco mais, abaixar um pouco mais para evitar a prateleira. E a gente tem aqui agora as dobradiças charutos ou dobradiças invisíveis, né? Tem essa daqui que ela é para uma espessura menor de porta, né? Para uma porta mais leve, uma porta menor, com uma área menor, né? E ela é sempre instalada assim, a lateral da caixa e a porta. Ela é instalada bem no centro da porta e o tanto que você vai precisar andar com a porta para dentro. E tem a variação aqui da dobradiça invisível, que é essa daqui, que é bem mais forte. Essa tem um acabamento aqui. Ela é bem mais forte, são para portas mais grossas, né? Portas de 35 milímetros, de 40 milímetros de espessura. Essa daqui é indicada até porta até de 15 milímetros. Ela é bem mais frágil que essa e bem menorzinha. E tem aqui, não se encaixa num sistema de dobradiça, mas é um sistema para portas também, que é o sistema pivotante, para portas de passagem, né? Esse sistema aqui é muito bom, a gente usa ele direto quando a gente precisa fazer portas de 40 milímetros de espessura, 45. Ele aguenta bastante peso, ele é bem macio e bem resistente e bem leve também, né? Para a abertura das portas. Aqui eu dei um exemplo da instalação que é mais corriqueira, né? Eu vou ensinar a fazer uma porta assim num próximo vídeo, mas a gente faz para como a gente utiliza esse tipo de ferragem. Eu dei um exemplo aqui de uma porta de 40 milímetros de espessura, né? Como se fosse uma passagem de um ambiente para o outro, que tem a parede, né? As aduelas da porta, né? Da passagem da porta. E aqui eu simulei um painel, né? E essa porta fazendo a abertura para cá, para fora, né? Ela fazendo essa abertura aqui. Ela vai fazer, ela vai fazer essa abertura dessa forma aqui. Então, como é a instalação? Você pode instalar aqui de 5 a 7 centímetros, né, do topo da porta. E essa peça daqui
vou desenhar uma inteira para a gente poder trabalhar junto. Essa peça vai ao chão, né? É firmada no chão, fixada no chão. Essa fica dentro da porta e essa fica dentro da duela. Quer dizer, esse pino aqui encaixa aqui dentro e faz o giro da porta aqui, em cima desse eixo aqui. E aqui a gente já tem a parte de corrediças. Esse exemplo aqui é o exemplo de uma corrediça invisível. Para que é utilizada uma corrediça invisível? Nesse caso, ela não aparece na porta, na gaveta, perdão. Você abre a gaveta, ela fica totalmente limpa, você não vê ferragem nenhuma. E a sensação que tem é que a gaveta está flutuando. Ela é um pouco mais cara que as outras, por ela ter amortecimento e tudo mais. Mas compensa, o custo-benefício é muito bom, ela é bem resistente, aguenta bastante peso. Bom, o exemplo da instalação da corrediça invisível tem que seguir esses parâmetros, que esse parâmetro é o próprio parâmetro do fabricante, né? Aqui eu simulei uma caixa, né? A lateral e a base. A corrediça invisível ela é sempre instalada a 4 milímetros da base e a 4 milímetros da frente também. Por exemplo, se eu tivesse uma frente aqui de gaveta, ela teria que ficar a 4 milímetros aqui, entendeu? Olhando de lado aqui, olhando um corte lateral. E ela sempre respeita a medida da gaveta, ela sempre vai ser a largura do vão menos 1 centímetro. São 5 milímetros para cada lado. Então quando você projetar suas gavetas, você tem que projetar a gaveta sempre com 1 centímetro menor que o vão para a utilização de corrediça invisível. E um detalhe muito interessante é que a corrediça invisível ela foi projetada para atender gavetas com laterais com lenços de 15 milímetros de espessura. Quando você desenhar um lenço mais grosso do que 15, você vai ter que fazer uma usinagem aqui embaixo do lenço para que daqui para cá fique com 15 milímetros. Você jamais vai poder fazer isso menor que 15. Se você fizer com 18, você vai ter que fazer uma usinagem aqui. O que é essa usinagem? É você tirar 3 milímetros daqui e cortar aqui o lenço da gaveta embaixo para poder atender a corrediça. Essas corrediças elas têm de diversos tamanhos. Elas vão de eu já encontrei de 30 centímetros a 65 centímetros de extensão. Ela atende até esses tamanhos. E são vários fabricantes. HIT, Raferi, Blum, FGV, Técnica Nacional, que é TN. Tem a Bigfer, tem a Ponte Internacional, que é uma marca que vem crescendo muito. E ela pode ter amortecedor ou não, né? Então, eu já vi alguns casos que não tinham amortecedor, que são as de toque. Você pressiona a frente da gaveta e ela salta sozinha. E aqui a gente tem a queridinha que todo mundo usa, que é a corrediça telescópica, que é a corrediça mais utilizada aí em todos os mercados moveleiros, é a que mais se utiliza. Essa corrediça ela tem dois modelos. Ela é diferente da invisível porque ela aparece a ferragem quando você abre a gaveta, né? E ela tem os dois modelos. Um modelo ela tem a light, chamada de light, né? Que ela tem 35 milímetros de espessura, né? Que é aqui o corpo dela, 35 milímetros. E tem a larga, que todo mundo usa, que aguenta bastante peso, que é de 45 milímetros. Ela tem 1 centímetro a mais que a light. Bom, para desenhar uma corrediça dessa, algumas regras você tem que respeitar. Por exemplo, eu simulei aqui uma caixa lateral, base lateral. A gaveta, a largura da gaveta sempre vai ser o vão menos 26 milímetros. Por quê? Porque eu botei 13 milímetros, mas na verdade são 12,8. 13 milímetros, né, praticamente. Então são 26 milímetros, 2 centímetros, 6 a menos que o vão, sempre a gaveta. E essa não tem restrição, você pode fazer gaveta com 18, com 15, com 25, não se faz, mas se você quiser fazer, dá para fazer. Bom, essa foi a aula de ferragens, as ferragens que a gente vai mais utilizar. Aqui eu vou falar já de Leve Toque, eu estou escrevendo esse PDF ainda, esse e-book.
né? E um dia eu vou disponibilizar para todo mundo que está assistindo as aulas aí. Vai ficar bem completinho, bem interessante. Bom, essa foi a aula de ferragens, né? Que a gente vai mais utilizar, dobradiços e corrediços, para a gente poder saber como a gente vai começar a construir nossos modelos, nossos móveis. Bom, deixa o like aí, compartilha, né? Comenta, faz a pergunta, que eu vou ficar feliz em responder. E fica todo mundo com Deus e tchau, tchau.